Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta quinta-feira, 29 de fevereiro. Você vai ter comentários, análises, informações pela advogada Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos, comentarista do Opinião, e pelo Fábio Ferraz, que é secretário de governo, é advogado também, secretário de governo da Prefeitura de Santos. E o Fábio vai começar contando para a gente como é que vai ser o Summit, um encontro de inovação que vai trazer provavelmente mais de 10 mil pessoas a Santos. Tem acomodação para todo mundo, Fábio? Olá, Paulo. Boa tarde, doutora Renata, a todos que nos acompanham. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar com vocês aqui na Opinião. Tem sim, tem acomodação para todo mundo. O Santos Summit ele vai ser um marco fundamental para a gente realmente consolidar um hub de tecnologia e informação em Santos e na Baixada Santista. Bom, hoje nós já somos talvez o principal, talvez não, isso é um fato, o principal hub portuário da América Latina, e a ideia sim é que também possamos consolidar Santos como um hub de tecnologia da informação através do nosso Parque Tecnológico. Parque Tecnológico que, aliás, tem lá um período que foi um período delicado, estruturamos o prédio, um baita prédio. Aliás, a doutora Renata tem o mesmo sentimento, um pouquinho o coraçãozinho apertado lá, porque ela também compartilha das boas lembranças do antigo Colégio Santista, que hoje é o Colégio Santista, público municipal, mas onde hoje é o Parque Tecnológico, eram as quadras ali do Colégio Santista, na nossa época, né? Quando a gente fala na nossa época, a gente está ficando um pouquinho velho já, né, Paulo? Para você ter uma ideia, eu fiz o discurso do lançamento da pedra fundamental do ginásio. Do ginásio, então o Paulo já tem... Se vocês estão velhos, eu estou muito já mais. Tem um pouco mais de nossas épocas aí a acrescentar, mas o importante é que o Parque Tecnológico foi concebido naquele espaço e, recentemente, nós tivemos um esforço muito grande do município, com a liderança agora do nosso presidente do parque, o Eduardo Bittencourt. O Edu está fazendo um grande trabalho lá e consolidamos o parque. Então, qualquer um pode agora ir no parque e poder trabalhar lá. Você tem salas compartilhadas para que tenha lá pequeno, médio e grande porte, com uma regra muito fácil, não burocratizada, preços bastante acessíveis para o pessoal poder realmente se instalar e utilizar do Parque Tecnológico. E esse Summit 789 vai ser uma marca importante. Teremos mais de 200 palestrantes, nomes dos mais importantes do cenário nacional na área de tecnologia da informação e realmente uma expectativa de cerca de 2.500 a 3.000 pessoas todos os dias passando por lá. Um grande evento, então você que é da área, você que se interessa pela área, fique muito ligado, acompanhe, participe do Summit, que realmente vai ser um marco na área de tecnologia da informação na cidade de Santos e na Baixada Santista. Você também estudou no Colégio Santista, Renata? Estudei um pouquinho antes do Fábio. Eu sou mais velha, mas estudei e eu fico muito feliz de saber que a gente está construindo isso, porque eu participei da própria construção da fundação, tanto do ponto de vista jurídico, a formalização dos estatutos da fundação, eu ajudei a construir, fazer a fundação nascer. E a gente sempre, embora acreditando, encontrou uma série de dificuldades para colocar aquilo de pé. E no governo do Paulo Alexandre, o Fábio participou disso muito, os órgãos técnicos da prefeitura foram a outros lugares, foram conhecer outras experiências para a gente fazer realmente um parque tecnológico que fosse efetivo e não só um prédio bonito que está ali. Essa semana, inclusive, é interessante de colocar, foi assinado também um convênio com a OAB. O presidente da OAB Santos anunciou um convênio com a Fundação, também com a possibilidade da utilização de todo esse espaço modernizado que a Fundação disponibiliza para os advogados. Então, a gente está cada vez mais avançando realmente no espaço de atuação do Parque Tecnológico, e a gente tem aí a expectativa de que avance cada vez mais. O usuário que quer usar a infraestrutura de lá, ele tem à disposição um computador, Wi-Fi? Ele tem à disposição o espaço, todas as regras estão muito claras no próprio portal do Parque Tecnológico, então o pessoal pode visitar lá ou utilizar o portal da Prefeitura de Santos, que também faz o link. Então, santos.sp.gov.br,
Parque Tecnológico de Santos. E tem todos os regramentos. Volto a dizer, é fácil, de fácil acesso, preços realmente muito acessíveis, taxas quase que simbólicas para poder participar. E na lógica é o seguinte, o sujeito quer empreender, ele tem uma boa ideia, ele vai para o parque, ele vai, evidente, estabelecer-se lá através dessas regras que estão nesse edital que foi recentemente publicado, e vai abrir seu computador, Wi-Fi, um espaço adequado, super amigável, enfim. Aliás, está muito legal. Paulo tem que ir lá visitar, todos que têm a oportunidade de conhecer o espaço, está muito amigável, muito bacana. Fica aqui o convite, não só de estar no Summit, mas principalmente de participar do Parque Tecnológico de Santos, que eu não tenho dúvida, agora com a gestão do prefeito Rogério Santos, teremos a consolidação. Renata lembrou muito bem, tivemos durante a gestão do prefeito Paulo Alexandre a construção. E agora, volto a dizer, temos a consolidação do parque, que vai ser um marco para solidificarmos um hub de tecnologia da informação na cidade de Santos. Tem mais de 200 palestrantes, né? Quais são os temas que você espera acompanhar lá? Olha, tem temas que envolvem diretamente a administração pública, então como pode a administração pública colaborar de forma mais clara para a bem social, utilizando ferramentas de tecnologia da informação, temas articulados à nossa vocação natural, que é a atividade portuária, nossa vocação natural econômica. Então, como podemos aprimorar ainda mais a atividade portuária, utilizando-se de tecnologia da informação, temas que vinculam Santos ao Brasil e ao mundo. Então, como que Santos pode estar se posicionando perante o planeta, fortalecendo a sua atividade econômica, volto a dizer, natural, que é o porto, enfim. Então, realmente tem uma grade muito legal, o pessoal pode já agora entrar no portal que está vinculado, como disse, com todas as informações mais detalhadas, mas nomes muito fortes, nomes importantes. Então, por exemplo, só para citar alguns exemplos aqui, o fundador do RAP está aqui, esse portal importante, não vou fazer propaganda, né, de nenhum tipo de serviço prestado, mas estará lá presente. Teremos outros nomes que consolidaram marcas importantes, consolidadas de fato no Brasil, de tecnologia da informação, explicando a sua experiência, como começou, às vezes começou pequenininho, como startup, e foi indo, foi subindo, e aí realmente teve a oportunidade de consolidar uma grande marca. Então, é uma oportunidade fantástica para os empreendedores do ramo de tecnologia da nossa região participarem e terem ali bastante conhecimento absorvido. Você já escolheu alguma palestra para assistir? Porque tem 200, é difícil de escolher, né, Renata? Eu preciso dar uma olhadinha, examinar com calma, porque eu sou antiga, Paulo. Eu de tecnológica sou bem pouco aprofundada no tema. Mas... Só os nomes das palestras deve dar umas 10 páginas, exatamente, né? Para escolher não é muito fácil não, né? É difícil, mas eu acredito, principalmente para quem atue nessas áreas que vão ser abordadas, vai ter um campo muito grande para que as pessoas escolham aquilo que mais lhes interessam de acordo com a área de atuação. 7, 8 e 9 de março, no prédio do Colégio Santista, Fundação Parque Tecnológico, na rua 7 de setembro. Não, na verdade não é bem na rua 7 de setembro, o Parque Tecnológico é um prédio pronto, então o parque... Porchat. Isso, é justamente nas costas do tradicional Colégio Santista, ali na rua Henrique Porchat, que é a rua que fica, que seria atrás, portanto... Paralela a porta, 7 de setembro. Isso, né? A porta principal do Colégio Santista. É uma rua ali, pequena entre a Constituição e a... Isso. Essa eu não posso... Quem estudou no Colégio Santista vai saber o que é a Rua do Vadico. Todo mundo sabe qual é a Rua do Vadico, porque só para quem não é familiarizado, o Vadico é um grande bedel do colégio, uma figura fantástica. Ele é mais ou menos que nem o Paulo Schiff, ele tem mais ou menos uns 130 anos, então ele foi por várias gerações o bedel lá de Santista, e ele mora ali na Henrique Porchat, com a sua família, enfim. Então, para quem tem essa familiaridade, ficou fácil essa identificação. Mas é na rua Henrique Porchat, ali do dia 7, 8 e 9, agora de março, portanto, no prédio do Parque Tecnológico, um evento imperdível para quem atua nesse segmento. Renata, a gente vai falar do Parque Valongo, que é uma obra municipal feita por empresas, né? Principalmente uma multinacional chinesa, COFCO.
Como que é a arquitetura jurídica dessa construção? É uma parceria público-privada? Olha, tecnicamente falando, esse nome parceria público-privada não é o mais adequado, porque a gente tem um conceito jurídico desse tipo de ajuste. Mas, tentando falar de uma forma mais coloquial, mais informal, a gente pode considerar que é uma parceria entre o público e o privado. A gente tem no município de Santos uma legislação que foi sancionada pelo prefeito Paulo Alexandre, que é a dos estudos de pacto de vizinhança dos empreendimentos feitos na nossa cidade e das atividades licenciadas que gerem impacto para a cidade. E isso precisou de muita coragem para ser realmente efetivado, porque muitas vezes no nosso país, a gente tem uma legislação e a gente não consegue necessariamente aplicá-la e aplicá-la com a eficácia necessária. Então houve todo um movimento dentro do governo Paulo Alexandre, que teve uma continuidade com o prefeito Rogério Santos, de realmente aplicar essa lei e exigir dos nossos empreendedores, das empresas que têm empreendimentos e atividades na nossa cidade, que elas prestem uma contrapartida pelos efeitos que essas atividades geram no seu entorno, na sua área de influência que a gente chama. E isso houve um reflexo muito grande, principalmente nos empreendimentos e nas atividades na área portuária, porque a gente tinha no passado as atividades na área portuária, elas se baseavam muito na legislação federal e muitas vezes não se amoldavam aquilo que a legislação municipal exige, até por uma controvérsia de interpretações que existia entre a Advocacia Geral da União e até o nosso posicionamento aqui. E a gente foi muito firme de 2013 para cá, no sentido de realmente exigir dessas empresas que na atividade portuária obedeçam à legislação federal, mas também obedeçam à legislação municipal naquilo que foi pertinente. A partir de então, nós passamos a exigir que essas empresas prestem medidas mitigatórias e compensatórias desses impactos na nossa cidade. E essas medidas compensatórias, elas podem vir tanto em contrapartidas urbanísticas, como na prestação de serviços, equipamentos, materiais, mas também em aportes financeiros. A partir de então, nós fomos celebrando termos de responsabilidade e a partir disso foi construído toda essa formatação que veio a trazer todos esses investimentos que já passam de 100 milhões de reais agora já no governo do Rogério. Então a gente tem um investimento muito grande, a gente vai ter o Parque Valongo, que era um sonho lá atrás, realmente acontecer. Em breve a população já vai começar a ver, acredito que a partir do meio do ano, né, Fábio? Já vai começar a ver muita coisa aparecer e o mais importante, sem dinheiro público diretamente dos cofres municipais. Então é um ganho sobre todos os aspectos que você possa olhar. A gente fala mais sobre o Parque Valongo depois do intervalo, que é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quinta-feira a gente recebe o Fábio Ferraz, que é secretário de Governo de Santos, e a Renata Arraes, que é procuradora-geral do município. Fábio, além da Cófico, tem outras empresas envolvidas na construção do Parque Valongo, não tem? Sim, temos sim. Então ali foi realmente, como bem disse já a doutora Renata, um pool de investidores privados. Mas o principal é a chinesa Cófico, né? Sim, a Cófico ela tem o início da história consolidada. Então ali foi feita uma primeira parceria e o que acontece na prática? A reestruturação básica do espaço, o que eu chamo de reestruturação básica do espaço? Armazém 4, 5 e 6. O 4 está lá ainda, é uma ruína, é verdade, mas está lá ainda. O 5 e 6, o espírito vai ser uma praça pública, assim como é, por exemplo, o Quebra-Mar. Então, dentro dessa praça pública, você vai ter diversos ativos esportivos, culturais, para que a gente possa, de fato, ocupar o espaço. E no 4, a ideia é que a gente revitalize e tenha lá um espaço vinculado mais à gastronomia e eventos culturais acontecendo lá. Então, o início se deu com o investimento da Cófico, que fez lá
o acordo com a prefeitura, os investimentos que ela teria que realizar. E essa, na minha interpretação, é a grande genialidade e a inovação que veio do governo Paulo Alexandre Barbosa, ao qual a doutora Renata foi um dos principais atores para que fosse consolidado e que, de verdade, Paulo, hoje também é uma referência para o país. Vem muita gente de outras localidades entender, bom, como é que vocês fizeram isso aí em Santos? Porque, veja bem, quando tem uma empresa que precisa fazer um investimento grande na nossa cidade, ela tem que fazer algum tipo de mitigação e indenização ao poder público municipal. Em vez de ela colocar o dinheiro, porque eu brinco, né? Quando você coloca o dinheiro no cofre público, o dinheiro entra e aí ele dilui no cofre público de novo. E aí depois a gente tem que licitar para poder fazer com que o dinheiro seja devolvido à sociedade. Esse é o resumo dessa história. Quando a gente fala, não, pera um pouquinho só, não põe o dinheiro não, faz você, a gente ganha tempo, e faz com que a coisa seja muito mais célere, diminuindo as dificuldades que o poder público tem com o tempo das coisas, de licitar e andar com essas coisas. Então, veja, é uma inovação do ponto de vista de gestão pública que faz com que as coisas sejam muito mais céleres. E como bem disse a Renata, a gente tem essa entrega agora acontecendo em junho desse ano. Então, em junho desse ano, a gente vai ter já o início das atividades lá no Parque Valongo. E aí, evidente, vamos ter ali um equipamento que vai ser cada vez mais aprimorado. Você tem certeza que em junho, se chover muito, pode demorar mais? Não, a gente vai brigar até o fim lá. O prefeito Rogério está empenhado. Ele até essa semana mesmo ainda falou, pega os caras lá Olha que o VLT atrasou. Mas veja, VLT tem uma outra história, né? O VLT é sempre bom a gente lembrar. É uma obra da MTU, Governo do Estado. E olha, talvez a Renata concorde comigo com isso, né? O Rogério, ele tem uma característica, né? Ele é um sujeito muito, muito sereno, ele não é um sujeito de ficar nervoso, nada disso. Se tem um dia que eu vejo o Rogério nervoso, é quando a gente pega a empresa lá da MTU, que foi contratada pela MTU, e coloca na mesa para conversar com a gente, porque aí a gente é muito enfático, e o Rogério tem sido bastante enfático no cumprimento dos prazos, porque realmente o VLT, que é uma obra fantástica para a cidade e para a região, está aí já consolidado esse transporte de altíssima qualidade entre Santos e São Vicente, que hoje já é algo absolutamente consagrado pela população, fazendo esse transcurso para o centro da cidade, é um grande ganho. Mas esse meio do caminho está trazendo muito de sabor para a cidade, e o prefeito está muito atento quanto a isso. Mas é importante dizer que é uma obra do governo do estado, embora o município, é claro, participe no sentido de cobrança pela celeridade e de colaboração naquilo que é necessário para que as obras sejam entregues. O Parque Valongo não, é outra história. E aí só se me permite um ponto importante, que a Renata falou, puxa, um grande sonho de muito tempo, é verdade. E só foi possível a consolidação desse sonho, e isso a gente tem que sempre registrar para não deixar ser esquecido, com a intervenção do então ministro Márcio França, do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, que fizeram um ato simbólico, parece simples, mas que demorou 20 anos para acontecer, que vieram aqui, entregaram um documento para o prefeito Rogério, falaram, Rogério, agora a propriedade não é sua ainda, mas a posse é, então agora faça as intervenções. Com esse ato, o governo federal permitiu que o município fizesse as intervenções. E aí está acontecendo o que está acontecendo e que em junho a gente vai estar junto lá celebrando o início das atividades do parque. Porque é área federal, né? Exato. Paulo, se você me permite, sobre isso ainda que o Fábio está falando, 2 pontos que são importantes de se colocar é o seguinte, a população... há quem fale assim, a gente não mora na União nem no Estado, a gente mora na cidade. E a população não quer saber de quem é a responsabilidade e muitas vezes não sabe. Então, sempre a maior responsabilidade recai aqui, no Poder Executivo Municipal, cai nas costas do prefeito. Então, a obra do VLT, tem muita gente que sequer desconhece quem é o responsável por ela. Por isso que tem que ter essa atuação muito forte, muito rígida da prefeitura, por meio dos órgãos técnicos e até do próprio prefeito pessoalmente, porque você precisa cobrar a efetividade, mas você também muitas vezes não tem meio de dar por si só essa efetividade. Então é importante sempre quando a gente fala disso, colocar para que a população entenda a obra de responsabilidade da MTU. Porém, o município está atento e o município está dentro daquilo que é possível na legislação, atuando firmemente. E uma outra questão também que a gente estava falando aqui a respeito desses termos e toda dessa construção jurídica em relação aos impactos de vizinhança dos empreendimentos,
É bom colocar que essa, como o Fábio falou, né, essa modulação de se trazer essa responsabilidade em forma de obras, em forma de equipamentos públicos, prestação de serviços, fornecimento de materiais em substituição à mera indenização ao poder público, ela já foi objeto no passado de questionamento judicial e nós vencemos e o judiciário, inclusive, já avalizou, o Tribunal de Justiça já avalizou a regularidade dos nossos... Praia, né? A Ponta da Praia não é exatamente o impacto de vizinhança, foi uma outra legislação, outorga, né? Lei de Uso e Ocupação de Solo, que nós fizemos uma remodelação também em 2018, também foi uma inovação do governo. Então, assim, é importante colocar a coragem do ex-prefeito Paulo Alexandre de realmente colocar na legislação possibilidades que obrigam os empresários, o empreendedor privado a compensar o município dos impactos que faz e outras modalidades de impactos que surgem e, ao mesmo tempo, fazer isso dentro de um modelo juridicamente possível, que uma vez questionado, a gente teve condições de comprovar judicialmente que tudo aquilo que foi feito até agora foi feito dentro da mais absoluta legalidade. Que é uma lei nova. Agora, Fábio, como é que funciona? Porque a COFCO ganhou uma licitação para a implantação de um terminal em área federal, no Porto. A cidade, a prefeitura não tem nada a ver com essa licitação. Opa. Aí, de repente, ela tem uma contrapartida. A minha pergunta é, a Eldorado, por exemplo, ela implantou um terminal recentemente. Teve algum mecanismo parecido com esse? Exatamente, a Eldorado teve, e a Eldorado vai entregar, por exemplo, a Policlínica da Vila Gilda, que vai ser um marco na Vila Gilda para atender a população naquela que é uma das regiões, talvez, com maior nível de vulnerabilidade social que nós temos na cidade. Temos uma policlínica ali pertinho de onde está o Bom Prato e onde está o conhecidíssimo Arte no Dique, né, que é uma referência como é que entra, local. Sendo a licitação federal? Então vamos lá, olha só, você licitou, você ganhou a outorga para poder fazer a sua operação portuária, bacana. O que acontece na prática? Quando você vai iniciar as atividades, você tem impactos no dia a dia da cidade, porque você tem transcurso de caminhões, porque você tem barulho, porque você tem odor, porque você tem N fatores. E esses Ou seja, fatores, a atividade comercial do terminal impacta no dia a dia da cidade. Na passagem da cidade, impacta a vizinhança. Isso. Né? Então, o que você faz? A gente assina um EIV. O que é? Justamente é o impacto que é atribuído por conta daquela intervenção que está acontecendo, do ponto de vista mitigatório e do ponto de vista indenizatório. Qual que é a diferença? Mitigatório é diminuir os impactos. Então, por exemplo, impactos no trânsito. Então, a municipalidade vai ter que fazer alguma operação para aliviar o trânsito naquela localidade. Isso custa dinheiro. Tudo bem? E a empresa, ela tem essa obrigação de mitigar, colaborar na mitigação desses impactos. E aí que entra a lei municipal. Isso, aí entra a lei municipal que faz o quê? Os técnicos da prefeitura, e é uma discussão técnica, fazem uma avaliação e precificam isso. Dialogam com a empresa, há um diálogo com a empresa ela pactua. E olha, é interessante ressaltar isso. E a Renata é que tem que aprovar isso? E a doutora Renata que valida tudo no final da história. Como tudo na prefeitura, viu? Quase tudo na prefeitura é mais ou menos essa história. A doutora Renata é que tem que dar um parecer final no final da história. Mas deixa eu só para... Porque a Renata é procuradora-geral. A gente está brincando, mas é verdade. Não, ninguém está brincando não, estou falando muito sério, é a verdade isso. Mas deixa só para concluir, um ponto que é bastante importante. No começo dessa discussão, é lógico que o empresário ficava um pouco incomodado. Pô, para lá, ainda tem que vir uma conta a mais. Mas aí os empresários, de forma geral, passaram a entrar no lado da responsabilidade social e passaram a fazer desses ativos um ativo de responsabilidade social para a própria marca. E, na verdade, na prática, é muito legal quando a gente vê o empresário, então vem lá o CEO da Eldorado, da VLI, enfim, da Ecopor, da COFCO, os chineses vieram aqui. E eu tive uma experiência bacana quando eu estava na Secretaria de Saúde. Por exemplo, a VLI foi lá, entregou o computador, terminou lá uma policlínica nossa no São Bento, veio o chefão lá da VLI e subiu um morro. E o pessoal tratou ele super bem lá, e o cara se sentiu familiarizado, porque não faz parte do dia a dia um mega empresário estar no Morro de São Bento, não faz parte do dia a dia dele, o nosso faz.
Mas isso para ele é algo incomum. E no final o cara ficou super feliz de perceber as entregas que a empresa está fazendo, em colaboração ao município, mas que estão atingindo de verdade as pessoas que mais precisam daqueles equipamentos sendo colocados à disposição. A gente brincou, mas na prefeitura é a Renata que manda. Então, não é brincadeira não, isso é uma verdade. E na casa dela ela manda também, você sabe? Aí já não sei, aí eu não posso... que na minha casa... Minha filha tem que mandar, né? Se eu não mandar numa menina de 15 anos... Eu sei que na minha, quem manda não sou eu, isso eu sei. Isso eu também sei. Você sabe quem manda na casa dele, Renata? Eu acho que é a Anitta. Eu também acho. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, pequenininho, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta quinta-feira, a Renata Reis, advogada, procuradora-geral do município de Santos, o Fábio Ferraz, que é secretário de governo, estão conversando com você. Eu lembrei de um impacto recente, que é o incêndio, né? A gente falou sobre impacto na vida da cidade que a atividade empresarial faz, pode ser a do Porto, pode ser outras. A gente falou da Cofco, falou do Eldorado, mas a gente teve incêndio da Ultracargo em 2015, né? Como teve incêndio em Guarujá, na Local Frio, com impacto em Santos, né? Em 2016, e tivemos um incêndio num galpão da empresa Dínamo, mas utilizado pela Receita Federal, com grande impacto na vida da cidade, né? Isso é uma outra história. Então vamos pegar o exemplo Aí é o risco do impacto, não é o impacto da atividade. Né? Não, e tem ainda a característica indenizatória, especificamente no incêndio da Ultracargo. Então, hoje tem um inquérito que o Ministério Público local tramita, aliás, quem lidera esse processo é a competente promotora, a doutora Flávia, e a doutora Flávia dividiu esse procedimento hoje em 3 áreas de indenização. Uma, a população diretamente afetada, que é ali a população do Piratininga e também um pouco da população de Cubatão, logo ali na divisa com Santos. Uma outra, que é do caráter indenizatório, uma outra visão que é de ações de indenização por parte da empresa para fortalecer a área da saúde e de defesa civil vinculada à cidade, e aí entra um valor expressivo que foi colocado lá, que a gente espera, inclusive, que tenha um resultado positivo para a cidade, que a Secretaria de Saúde possa receber esses incrementos, e o que está pactuado por parte da Secretaria de Saúde do município é que esses incrementos possam ser utilizados no Hospital da Zona Noroeste para qualificar o atendimento naquela localidade. E uma terceira visão, que seria uma indenização do cunho ambiental, que é aquela, digamos, já mais esparso, né? Por um fundo ambiental. É difuso que fala, Isso, né? Difuso, é o termo juridicamente mais utilizado, né? De característica difusa para característica ambiental. Então, veja, isso é um inquérito que o Ministério Público tramita com o Ministério Público. Caberia até, de repente, volto a dizer, um dia você, sugestão de pauta aqui, Paulo, convidar aqui a doutora Flávia, não sei se ela teria esse interesse, mas para falar um pouquinho como é que anda, eu creio que seria uma ação importante esclarecer como é que anda esse inquérito. Mas aí é uma indenização por conta do acidente. Então, o que está se dizendo? Ultracargo, você não cuidou tão bem de algum ponto aqui. Teve um incidente e esse incidente teve repercussão pública. Não se confunde com wave, em que você tem... Aí é atividade cotidiana, né? Isso, uma atividade que vai acontecer e que vai gerar impactos no dia a dia da cidade. Então, vamos mitigar e, de certa forma, promover algum nível de indenização antecipada para o poder público local. São 2 situações absolutamente distintas. Agora, Renata, nessa semana, por coincidência, eu conversei com o pessoal da Brasil Terminais Portuários, da BTP, que é enorme, né? Com mais de 400 mil metros quadrados, né? E eles também falaram de parcerias com a prefeitura, mas o terminal já está implantado, foi na renovação. Na renovação também tem isso? A legislação, ela prevê que quando você tem ampliação, ou quando o que aconteceu necessariamente com as empresas portuárias, houve todo um trabalho, porque elas já existiam
há décadas. Até você perguntou no bloco anterior sobre essa diferença com a outorga, com o arrendamento de área da União. São coisas totalmente diferentes. A legislação municipal e a federal, ela convive concomitantemente. E foi aí que nós batemos o pé a partir de 2013, até a partir de um parecer dado num caso concreto por mim na Procuradoria, já no governo do Paulo Alexandre, para que a gente reafirmasse essa competência municipal. Então você tem a atividade portuária, ela é regulada por legislação federal, mas isso não exime que as empresas portuárias cumpram os regulamentos e as normas municipais no que se respeita a licenciamento da atividade, taxa de licença, os impostos devidos, inclusive é bom trazer à baila a importante vitória que a gente teve a partir de 2017 em relação à cobrança do IPTU, porque essas mesmas empresas arrendatárias se entendiam imunes à cobrança do IPTU justamente por ser um arrendamento da União, daquelas áreas, e a gente ganhou, depois de 20 anos de discussão judicial, a gente ganhou o direito de cobrança do IPTU dessas áreas, a mesma coisa em relação às normas de edificação. Então, o que aconteceu? A nossa lei permitiu que a gente fosse atrás das empresas que, embora já estivessem muitas há décadas instaladas e consolidadas no porto, nunca tivessem feito essa regularização do ponto de vista da legislação municipal. E a partir do momento quando você vai regularizar, todo esse impacto, ele é objeto do estudo de impacto de vizinhança. E se você vai lançar algum empreendimento ou ampliar empreendimento já existente... Que é o caso da BTP. Eu não me recordo agora especificamente, sim, mas acredito que sim, porque a lei prevê que, havendo ampliação, tem toda uma regra, requisitos e pressupostos, o empreendimento pode se sujeitar a novo estudo de impacto de vizinhança. E dá para perceber, conversando com a direção da BTP, isso que você falou, a satisfação, o orgulho deles de estarem participando de obras assim que constroem um vínculo com a comunidade, né? Eu percebi isso. Exato, especificamente na BTP, sim, nessa renovação também a ampliação daquilo que será realizado no porto, que é, de certa forma, já positivo por si só, que está gerando mais recursos, gerando mais divisas para a cidade e para a região, isso é um ponto, mas também há de ter a necessidade desse tipo de indenização. Esse lado é muito bacana e às vezes as pessoas... Tem um exemplo que para mim ficou muito claro, que é interessante quando você tem essa ampliação da atividade. Passa ali no ladinho já dos terminais de celulose, onde está o Dourado e onde está a Suzano. A Suzano, ela está fazendo uma ampliação do armazém, que foi interessante. Eles fizeram uma engenharia em que eles estão fazendo o armazém novo, que é talvez 4 vezes ou 5 vezes maior do que o que eles tinham, em cima do armazém antigo. Então ficou visível, porque você viu uma construção sendo o menorzinho e o maiorzinho em cima. Então, onde eu estou querendo chegar com isso? Invariavelmente, as operadoras, de forma geral, portuárias, elas fazem esses investimentos que ampliam a sua atividade, o que é muito bom, bacana, mas que naturalmente também ampliam as ações necessárias para mitigar os impactos perante o município. E aí, nesse momento, se chama essas empresas para que possa combinar essas mitigações. E no final da história, insisto, sempre é assim, os empresários se sentem absolutamente sensibilizados e motivados em poder perceber o impacto social acontecendo de verdade. Agora, a gente falou também de acidentes como o Ultracargo, como Local Frio, que foi em Guarujá, como o Pátio, que foi agora, né, nesse mês, na rua João Pessoa, né, da Dínamo. Foi veiculado na imprensa agora, Renata, de desembarque de gás na Lemoa, que é Santos também. A gente teve no passado recente, o Fábio citou a Veli, teve aquela cava que foi colocada, tem até um projeto para que não possa ter mais cava no Brasil e tal. Então, a gente tem o risco da atividade, que é o wave, e tem o risco que muitas vezes a seguradora cobre, né? No caso da implantação do gás, tem uma compensação também?
Você está falando do navio? Do navio. Então, o navio que vai descarregar gás, exatamente, né? Também tem, porque é um empreendimento, é uma atividade, também está sujeito ao estudo de impacto de vizinhança, então não é risco de atividade propriamente, mas impactos da atividade que risco tem que ser... se acontecer alguma coisa. Né? Quando a atividade, ela por si só, ela representa algum risco, lógico que isso é considerado nos impactos, na análise dos impactos. Então, essas empresas, elas têm que mitigar e compensar os possíveis e os efetivos impactos na vizinhança, aquilo que traz para a cidade. É bom colocar também que a questão do navio, que é chamado até de navio-bomba por alguns, que esse empreendimento também foi objeto de questionamento judicial pelo Ministério Público. Isso estava suspenso, paralisado, e agora nós tivemos recentemente, eu acho que não tem nem 15 dias, a decisão judicial que entendeu também improcedente essa ação. O Ministério Público está anunciando que vai apelar, mas já em primeiro grau nós temos uma decisão favorável ao município que entendeu regular também o procedimento administrativo. Agora, nesse sentido. Eu fiquei assustado no incêndio porque o galpão não tinha auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Era usado pela Receita Federal e não tinha AVCB. E a explicação foi que a fiscalização disso é do bombeiro, não é da prefeitura? Sim, a gente tem essa fiscalização acontecendo por órgãos alheios à prefeitura de forma geral. Agora, sempre é importante destacar, a prefeitura ela se faz presente quando nós temos a aprovação dos empreendimentos, e ali se faz necessária a apresentação do documento integral, inclusive como, por exemplo, a AVCB. A renovação do AVCB durante o tempo é de responsabilidade de outros setores, de outros órgãos. Então, isso é importante sempre a gente frisar. Agora, é claro que incêndios, infelizmente, muitas vezes acontecem. O que é importante é que a gente possa ter estruturas de prevenção consolidadas. E para isso, eu sempre chamo a atenção, eu sei que eu puxo para um outro ponto, mas a integração das agências públicas, né? E em Santos a gente tem um ambiente muito bom para isso, que é o Centro de Controle Operacional. Então, quanto mais a gente conseguir utilizar uma ambiência de natureza pública em que você permita as agências estarem juntos, então vamos lá, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Prefeitura com seus setores técnicos, a própria Receita Federal, enfim, o porto, atividade portuária. Você criar um ambiente em que as agências possam se falar, você tem a possibilidade de diminuir intempéries como esse que aconteceu. Os setores públicos precisam se falar mais. Isso eu acho que é uma agenda constante de forma geral. Eu fiquei assustado, Renata, porque você usou a expressão navio-bomba aqui. E a gente teve o episódio de Beirute com uma carga nitrato de amônio que é manipulada no Porto de Santos em quantidade maior do que a que produziu a tragédia lá. O empreendimento do navio, porque você tem outras competências também, como o Fábio falou. Por exemplo, o licenciamento, por exemplo, licenciamento, estudo de impacto ambiental é de competência do Estado. Então, são muitos órgãos concomitantemente trabalhando e cobrando, de acordo com a legislação, as medidas necessárias. Então, é bom colocar que a competência municipal, no caso, é para licenciar a atividade do empreendedor e também para o estudo de impacto de vizinhança. Isso é diferente de outras competências que a gente está colocando aqui, inclusive o estudo de impacto do meio ambiente. Então, tem o impacto da vizinhança, que é mais trabalhoso, e tem a parte boa, que é cobrar depois. E, inclusive, em relação exatamente ao navio, né? Que é pejorativamente chamado de navio-bomba por alguns na imprensa e alguns... Ele não é navio-bomba, ele é um navio carregado com gás. É bom colocar aqui, você perguntou se ele se enquadraria nessa legislação, sim, e é graças a essa compensação que vai vir em contrapartidas urbanísticas é que vai ser feita a revitalização do mercado municipal. Acho que chegamos ao final. Mais alguma observação? Não, mais uma vez, agradecer a possibilidade de estar aqui participando mais uma vez do programa e, de novo, desculpe convidar todos para participar do Santos Summit 789,
no Parque Tecnológico de Santos, um grande evento vinculando a tecnologia da informação para a cidade de Santos e para a Baixada Santista. Nós agradecemos a participação da Renata Arraes, do Fábio Ferraz, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecemos principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.